Eu vou mostrar para você esse MCP Server que vai revolucionar a forma que você utiliza inteligência artificial na programação. E esse MCP Server se chama Context Set ou Context Server. Já estou no site oficial da ferramenta. Essa ferramenta foi desenvolvida por uma empresa chamada Upstash. É uma empresa provedora de servers de processamento de dados. Posso navegar aqui pela página da empresa, tem alguns planos. Só que o importante para a gente é que o MCP é uma ferramenta open source, gratuita, não vão precisar pagar nada. E qual é o propósito desse servidor MCP? Ele vai reunir as documentações atualizadas das principais libs, que é exatamente o principal gargalo, ao meu ver, hoje das LLMs. A gente sabe que as LLMs ela passam por treinamento e, na maioria das vezes, as principais libs que a gente usa já vai estar com a documentação defasada. Aí você me diz, Mauri, hoje as LLMs já conseguem pesquisar na web. Verdade, isso mesmo. Só que elas acabam fazendo uma pesquisa geral e ela acaba se perdendo no contexto. É muita informação na web. No meu caso, principalmente Next, eu percebo que ela acaba errando muito, quebrando o código, exatamente por misturar conceitos de versões diferentes. O Next teve uma revolução grande ali da versão 14 para 15, a 15 que é atual, no qual muitas coisas acabam que sendo incompatíveis, ela acaba se perdendo nisso. Então aqui, ó, a proposta dela é exatamente reunir essas documentações atualizadas. Observe aqui na tela, ó, consigo ver inclusive a primeira aqui, a Next. Olha só a última atualização, tem apenas um dia. Isso aqui tem atualização constante, a correção de bug. Ó, a gente pode estar pesquisando aqui a lib, ver se já existe a documentação. Ó, Streamlit, bastante conhecida para criar dashboards em Python. Ó, atualização uma semana atrás. Hoje ela tem em torno de 7.637 ferramentas adicionadas. E um detalhe muito importante é que se a gente vir aqui em Edge Docs, a gente pode estar fornecendo o link do GitHub de uma ferramenta uma lib que você queira usar e você não consiga achar ali na pesquisa. Tem que seguir só esses critérios, tem que ter um repositório público e ela se baseia em arquivos de documentação da própria lib, então tem que ser uma lib que tem uma documentação bacana. Então vamos para a prática, eu vou clicar em MCP Server. Eu já venho gravando alguns vídeos sobre MCP Server, eu vou deixar para vocês aqui no card acima. Estou aqui no repositório oficial e aqui ele tem a documentação de como a gente realizar essa implantação. Ó, tem integração com Cursor, com Itsurf, VS Code. Eu vou utilizar o Cursor, que é o que eu tenho usado hoje no meu dia a dia. Então, com o cursor aberto, vou vir na engrenagem, MCP, vamos pegar a configuração para cursor, vou copiar. Na verdade, eu precisaria copiar só o context. Adicionar, beleza. Fechei, recarregar o cursor. Vamos ver se deu certo. MCP e vermelho. Uma coisa já aprendi nesse ramo de programação que vermelho significa que não deu certo. Vamos ver aqui se a gente consegue identificar o que é o problema. Vamos voltar no site. Geralmente essas ferramentas, quando acontece algum tipo de erro, ela acaba documentando no final. Vamos ver se é o caso. Resolução de problema, aqui quando acontece esse tipo de erro, não foi o meu caso. MCP, no caso eu estou com erro de Clyde. Uma das sugestões que ele dá é remover o latest, né, da configuração. Eu vou fazer isso
porque eu já tive um problema em outra ferramenta parecida, que era só a última versão que estava com problema. Isso geralmente acontece muito no Mac. Eu uso o Mac para programar. Possa ser que você nem passe por esse problema que eu esteja passando agora, mas eu vou salvar, fiz só remover. Vamos ver se resolve. Vamos lá, MCP. Ah, agora tá verde. E verde quer dizer na programação que deu certo. Então já aproveita, já deixa aquele like e comenta aqui se você já conhecia essa ferramenta. Vamos agora para o teste prático. Lembrei agora de um fato interessante, que recentemente eu precisei fazer uma integração com a API do Mercado Pago. E qual era o processo natural? Vinha no Google, documentação Mercado Pago. Na documentação tem a referência de API. E aqui ele tem toda a referência das funcionalidades que a gente precisa. Então eu li essa documentação, na verdade eu copiei a documentação e colei no Cloud, que é a ferramenta que eu utilizo hoje no dia a dia para programar. Só que esse processo acaba se tornando um pouco chato, que a gente fica entre a ferramenta de código e a ferramenta de LLM. E é Alt Tab para cá, Alt Tab para lá, e a gente acaba até perdendo um pouco o foco. E a proposta desse MCP é exatamente dar de contexto essa documentação atualizada dessas ferramentas. Inclusive, eu vou até olhar se aqui está adicionada do Mercado Pago. Deixa eu procurar Mercado Pago. Olha só, Mercado Pago Node.js. Tá com a semana que foi atualizado. Se eu clico aqui no link, ele abre aqui o repositório oficial. É exatamente esse aqui, o repositório oficial. Então vocês entendem como isso é fantástico? Ele vai pegar o contexto na documentação oficial, atual, e passar para a LLM de forma que ela consiga ter acesso a essa documentação atualizada. Que com certeza a documentação que está na barra de treinamento dela já está defasada. Então vamos ver se isso funciona. Preciso de uma integração em Node.js com checkout transparente do Mercado Pago. Um pequeno detalhe que tem na documentação, aqui no topo ele pede para a gente adicionar no prompt o termo aqui use context. Voltar, vou copiar, vou colar. Isso aqui é só para o cursor se guiar, que a gente quer que ele use o MCP. Ele identificou a primeira tool, que é responsável por resolver qual é a lib que ele vai estar utilizando. Vou mandar executar a tool. A gente consegue ver aqui, ele pegou trechos da documentação e agora ele chegou na segunda tool para buscar os trechos da documentação que ele precisa, que tem 3 parâmetros. Ele pegou aqui com a documentação que ele vai usar, exatamente o SDK oficial do Mercado Pago, qual é o termo que ele está buscando nessa documentação, checkout transparente, e a quantidade máxima de token. Então vou clicar aqui para ele executar. E dessa forma ele agora com a documentação atualizada da lib, veja aqui que ele buscou alguns exemplos na documentação oficial e começou a gerar nosso código. Vocês conseguem entender como isso é sensacional? Para mim que aqui agora a gente vai ter certeza que a LLM ela vai alucinar menos, porque ela tem no seu contexto a documentação oficial. Claro que antes, da forma que eu fazia, eu ia na documentação oficial, copiava o contexto do que eu precisava e trazia também para o chat. Só que era um processo chato, né? Como eu mencionei antes. Vai para o navegador, pesquisa o que é que a gente precisa, porque eu também tinha que pesquisar, tinha que sair de uma forma normal na documentação e no ponto que eu queria
para copiar aquele trecho e trazer para cá. E agora não, agora quer de forma direta. Configura aí só o meu MCP, ele conseguiu de contexto a atualização, a documentação atual, que a gente viu aqui que a do Mercado Pago, ele tem até atualização, no caso da Node, de uma semana atrás, e simplesmente essa atualização já está aqui no contexto. O objetivo desse vídeo não é analisar o código gerado, posso até olhar aqui rapidamente. Checkout transparente é isso mesmo, a gente precisa gerar a nossa chave de acesso na nossa conta do Mercado Pago. O objeto obrigatório, né, com os parâmetros obrigatórios, realmente está aqui. Beleza, é basicamente isso. No caso do checkout, a integração simples, certo? Que a gente vai precisar criar o front-end e todo o restante. Mas aqui o propósito da ferramenta cumpriu o que ela promete, que é exatamente trazer esse contexto de documentação para dentro da nossa LLM, do nosso chat. Então a gente fica por aqui, já deixa aquele like, comenta aqui se você conseguiu fazer essa integração e já compartilha esse conteúdo com seu amigo dev, aquele que, como eu, acha chato procurar documentações oficiais. Fui!